Uhum. Leoneide? A Leoneide saiu? Não sei. Uhum. Vamos iniciar, então. Olá, gente, bom dia. Me chamo Jamile, faço parte do grupo Nível Central, juntamente com a Elioneide de Almeida Monteiro e a Rochelle Barros Cruz. Fizemos esse projeto sob orientação do mestre Carlos Renato, e nosso tema é sobre avaliação da cultura Bom de segurança dia. do paciente. Bom dia, estão me escutando? Sim. Posso? Sim. Pronto, ai, graças a Deus consegui. Bom dia, Elioneide. Bom Tudo dia, bem? Elio. Está fazendo as apresentações, a Jamile está fazendo a apresentação, você daqui a pouquinho pode se apresentar e Rochelle também, tá? Antes de começar Ok. a propriamente dito do trabalho. Obrigada. Tá certo. Continuando, né, iremos abordar o nosso tema sobre a avaliação da cultura de segurança do paciente nos serviços de saúde do Estado do Amapá. Como já mencionei, me chamo Jamile, sou enfermeira. Atualmente, estou lotada no Hospital da Criança e do Adolescente, que, assim, infelizmente, o nosso hospital foi o único que não fez parte deste curso. Por algum problema, não houve inscrição de nenhum funcionário de lá, mas, assim, o que eu vejo que, no decorrer do curso, que eu percebi que quem perdeu realmente foi o Hospital da Criança, porque esse curso traria muitos benefícios à nossa instituição, né? Às nossas crianças, principalmente. Ok. Elioneide e Rochelle querem falar? Sim, bom dia a todos, tá? Agradecer primeiramente, né, a Deus por estar aqui hoje, nesse momento, nesse período tão difícil em que vivenciamos. Registrar os nossos agradecimentos, né, à Fiocruz, em seu nome, Renato, que teve muita garra junto conosco, não deixou nenhum momento a equipe desistir, né? Agradecer a presença da banca, a doutora Luzilene, a doutora Nene Deise e aos demais colegas. Eu sou Elioneide Monteiro, né? A amiga já fez uma abertura, tenho muita dificuldade na conexão aqui, gente. Saí até da minha casa para tentar pegar uma conexão melhor e para poder estar aqui nesse momento, agradecer aos colegas e falar do nosso trabalho, né? Um trabalho que é muito bonito, é um tema que está sendo discutido mundialmente e que quando ele está implantado e implementado e a equipe agarra com gosto, ele é um trabalho fácil de ser executado. Eu sou nutricionista, sou servidora do Estado, atualmente estou lotada no Centro de Tratamento de Práticas Integrativas, sou concursada como técnica de enfermagem e estou no final do curso de enfermagem na Unifap. Okay. Bom dia, eu sou a enfermeira Rochelle Barros, sou fruto, né, da Unifap, como a professora falou, Nelly Deise, né, a professora Luiz Helena, que são assim, as pessoas que eu me inspiro, né, a essa demanda posso dizer assim, de compromisso, né, que a gente tem com o curso. Então, fazer enfermagem foi algo que veio desde, né, da minha adolescência, um amor pela área. Então, assim, eu tenho só a agradecer aos professores, de um modo geral, a todos os professores da Unifap, porque foi eles que inspiram a gente, né, a chegar onde a gente chegou. E eu, assim, durante minha vida de acadêmica da Unifap, fui bolsistas em vários programas, principalmente do PIBIC, do PROBIC, né, todos voltados ao CNPq. Fui aluna também do curso do PET, da professora Franci Pena, e também do PET de pedagogia. Então, assim, a minha história acadêmica é voltada mesmo a projeto de pesquisa. Eu gosto dessa área, me identifico bastante. Hoje atuo como enfermeira na maternidade Mãe Luzia, estou atualmente como coordenadora de enfermagem, né? Trabalhei um período como coordenadora, fui convidada para ir para outro hospital, né? Só que aí a necessidade foi maior, retornei ao Hospital da Mulher e hoje continuo na coordenação de enfermagem. Só tenho a agradecer ao professor Carlos, né, nosso professor, que incansavelmente, né, nos atendeu, né, em tempo integral,
às vezes, sábado, domingo, não medindo esforços, qualquer mensagem que te mandava ou alguma dúvida, ele sempre bem atento e esclarecendo. Então, assim, a equipe hoje, éramos 4 na equipe, a equipe central. E hoje nós estamos concluindo com 13 integrantes, que é eu, a Leoneide e a Jamile. Então, assim, foi uma perda muito grande do nosso colega que desistiu do curso, né? Nós tentamos, né, o professor também foi incansável, mas infelizmente acontece, né, dessas perdas no decorrer do curso. Mas assim, é um curso que eu me identifico bastante. Eu tenho outro curso voltado, né, a segurando paciente em maternidade, foi a primeira paixão assim de segurando paciente, quando eu fiz esse curso pela Fiocruz em 2017, em que esses professores da Fiocruz são totalmente dedicados ao que eles fazem. Então isso me inspirou ainda mais continuar nessa linha de segurança do paciente. E agora a gente vai começar falando da avaliação da cultura de segurança do paciente. Ok. Então, um pouquinho. Ok? Então, só voltar lá um pouco, Rochelle, por favor, para falar o tema, né? O tema do nosso trabalho é a avaliação da cultura de segurança do paciente nos serviços de saúde no estado do Amapá. Ok. Nas últimas décadas, a cultura de segurança do paciente ela tem sido discutida no âmbito nacional e internacional, tornando, então, esse elemento essencial na melhoria da qualidade dos serviços de saúde. Devido ao que, gente? Incidentes acontecem todo ano em todos os hospitais. Esse cenário ele já está sendo vivenciado por muitos países, né? Isso foi desde 2005, 2003, né? Quando aconteceu aquele fato de mais de 100 mil mortes nos Estados Unidos, e aí teve aquele texto, né? Errar é humano. Então, desde aí, teve o chamamento global para diminuir esses eventos que estavam causando essas mortes. E no Brasil, a situação ela não é menos grave, uma vez que o país ele possui, né, com frequência esses eventos adversos evitáveis no mundo. São eventos que a gente pode evitar com a introdução de protocolos, né, e a própria organização institucional. No Brasil, esse tema ele ganhou relevância com a criação do Programa de Segurança do Paciente no Ministério da Saúde de 2013. Mas, como eu citei anteriormente, ele já teve o chamamento em 2005, em 2009, em 2011. O primeiro chamamento global, que foi a lavagem das mãos, né? Nós não podemos deixar de citar esse fato, né? A cirurgia segura. Então, quanto menos puder evitar um dano ao paciente, melhor para o paciente e para o profissional de saúde. Quando se fala em cultura de segurança do paciente, ela é compreendida como o quê? Como um todo, ela tem um olhar holístico, né? Ele tem um olhar, ele é compreendido como valores, como atitudes, os padrões de comportamento, ele é individual e comportamental. Precisamos o quê? Englobar, né, engajar, envolver a família, o paciente e toda uma equipe. Ela precisa ter como prioridade a comunicação. A equipe ela não tem que ter medo de notificar, de comentar um fato que ocorreu. Ele tem que notificar, porque só assim a gente consegue realmente implantar e implementar essa cultura, essa rotina dentro de uma unidade de saúde. A avaliação da cultura de segurança do paciente, ela é um fator fundamental dentro de um cuidado seguro. É aí onde começa, primeiramente, a atenção a esse paciente. A visão, a atenção, ela é toda do paciente, mas o cuidado, ele é de todos os autores que perpassam por ele. Hoje o paciente, ele não é só meu, não é seu, ele é de todos nós. Eu passei, eu observei, ele é um paciente meu, ele é um paciente que tem que ser cuidado por todos nós. Aqui, Rochelle. A cultura de segurança, ela foi considerada um dos principais pontos de gestão para a qualidade e segurança do paciente. Né? Então, quando se consegue colocar isso em rotina, quando você consegue motivar os profissionais que ali estão e começar a quebrar essas barreiras de penalidade, de que tirar esse medo do profissional, a gente consegue mudar isso dentro de uma instituição. Principalmente quando a gente tem um apoio do gestor.
o gestor local, né, que ele vai dar essa autonomia, essa prioridade, esse olhar, porque nisso quem vai ganhar? Todos. Desde a família, do paciente, aos profissionais e toda uma instituição. A cultura de segurança do paciente ela é considerada um importante componente que vai favorecer a implantação das práticas seguras e diminuição, né, de mortes, de doenças, quer dizer, ela vai implantar toda a segurança dentro de uma instituição. Ok, Rochelle. Daí surgiu, né, a necessidade de conhecer como que está sendo feito a avaliação, né, da segurança do paciente nos serviços de saúde. Essa avaliação, ela é de responsabilidade e é feita através dos núcleos de segurança do paciente. Hoje, as unidades hospitalares do estado do Amapá, ela tem os seus núcleos de segurança do paciente. E tem projetos de outras instituições sendo trabalhados justamente na qualidade e segurança desse paciente. E daí fizemos o seguinte questionamento: como está sendo realizado essa avaliação da cultura do paciente pelo nível estadual nas unidades hospitalares de Macapá? Em uma de nossas reuniões e visita na própria Anvisa estadual, observamos que o estado ele não tem notificação, não existe registro de notificação, né, de eventos adversos. E nós sabemos, é claro, né, visível, porque tem as mídias, tem a própria instituição, dos eventos que acontecem, eventos simples. Hoje em dia, as pessoas têm medo de notificar, como eu falei, com medo da punição. Só que hoje nós temos que mudar esse olhar. Não é ter medo, não é a questão da punição, é a questão da gente modificar, da gente melhorar. É através disso que nós vamos poder avaliar e modificar dentro de uma instituição o que é melhor para o paciente, o que é melhor para mim, o que é melhor para a minha instituição. Ok, Rochelle. A realização desse projeto, ele nos levou à avaliação da cultura de segurança do paciente, tendo um serviço de saúde como projeto piloto, que sirva para a reprodutibilidade aos demais serviços de saúde no estado do Amapá. O nosso projeto, a nossa intenção de trabalhar é no Hospital Dr. Alberto Lima, né? O Hospital de Clínicas Alberto Lima, que é o considerado o nosso hospital geral daqui do estado do Amapá. Então, a equipe central preferiu fazer primeiro esse projeto piloto para que as demais possam, então, se espelhar, né, e garantir uma cultura segura. Porque se eu tenho uma cultura segura, eu tenho esse comprometimento da equipe, eu tenho a comunicação, eu tenho a cultura em si implementada, eu tenho com certeza a diminuição de danos a esse paciente e a melhoria na qualidade da minha assistência. Ok. No início do curso, como eu falei, né, nós fizemos essa visita à Anvisa e foi observado a falta de notificação. Isso nos preocupou muito, né? E em conversas com os próprios profissionais, alguns profissionais, ele tem conhecimento do que é segurança do paciente, de cursos, né? Ele é um tema atual, é um tema que é discutido direto, todo o tempo, a Anvisa, a OPAS, a OMS, eles estão junto com o Sírio-Libanês, com o Oswaldo Cruz, com a Fiocruz, promovendo cursos, né, gratuitos, manda passagem, hospedagem. O Estado, ele também ajuda, de uma certa forma, liberando esse profissional para que ele possa ir aperfeiçoar e trazer esse conhecimento para a sua equipe dentro do hospital. Então, é um tema que ele é fácil de ser trabalhado, porém ele precisa realmente desmistificar essa questão de penalidade. A cultura de segurança, quando ela é realmente implantada, ela é conhecida, ela é trabalhada, a equipe se envolve, ela gosta e ela observa o quão bom ela é para a instituição, ela traz só benefícios para o paciente. Ok, Rochelle. O objetivo geral: investigar a avaliação da cultura de segurança do paciente na unidade hospitalar, nas unidades hospitalares, principais dificuldades enfrentadas pelo núcleo de segurança do paciente quanto aos eventos adversos pelos profissionais de saúde. Não estou conseguindo olhar aqui. Avaliar
a percepção de profissionais de saúde acerca da cultura de segurança do paciente, identificar diferenças de percepção na unidade do hospital, tendo uma unidade hospitalar como projeto piloto, que é o Hospital Geral Alberto Lima, e conhecer as ações e estratégias da avaliação da cultura de segurança do paciente. Como é que o núcleo de segurança de paciente ele está trabalhando essas ações, essas estratégias, junto com as equipes, a equipe que está lá na frente, a parte assistencial, dentro da unidade. Ok. Bom, falar um pouco do referencial teórico. O tema cultura de segurança, ele definiu-se a partir do acidente nuclear de Chernobyl em 1986, considerado o pior acidente da história da geração de energia nuclear. E esse acidente ele aconteceu na Ucrânia, onde assim muitas pessoas, né, até hoje sofrem consequências, né, porque houve um vazamento de uma radiação. Então esse desastre aconteceu há mais de 30 anos. E aí foi considerado, né, nesse momento, caracterizou-se por uma cultura, foi caracterizado por uma cultura de segurança, né, um desastre, e aí veio surgir, né, essa preocupação da cultura de segurança, tá? Foi uma cultura de segurança que a cultura ela caracteriza uma boa comunicação, né? Pelo compartilhamento, pela percepção, e a importância da segurança pela confiança nas medidas preventivas adotadas. Então, a cultura de segurança ela é conceituada como os padrões comportamentais de indivíduos e grupos, que podem ser baseados em seus valores, em atitudes, e que determina a maneira de como vão exercer seu trabalho. E aí, esses eventos adversos, como já foi colocado, muitas das vezes eles não são notificados, eles não são repassados, né, por um responsável, pelo líder da equipe e pelo próprio medo daquele profissional em ser repreendido, em ser punido, né? Então, segundo a Classificação Internacional de Segurança do Paciente e a Organização Mundial de Saúde, a segurança do paciente ela ocorre com uma redução e um mínimo aceitável de risco desnecessário associado à saúde e ao dano e ao comprometimento de estruturas ou função do corpo, ou qualquer efeito dela oriundo, né, incluindo-se as doenças. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela define, né, o risco como uma das mais condições de uma variável com o potencial necessário para os danos causados, né? Então, os eventos adversos não é intencional, né, que resulta na incapacidade ou difusão temporária ou permanente, levando até mesmo à morte, como consequências do cuidado prestado por aquela equipe, né, que muitas das vezes estão ali, mas não são atentos ao que está sendo realizado. Muitas vezes, pelo descuido, acaba ocasionando esse dano ao paciente, muitas das vezes até mesmo irreversível e até mesmo a morte, tá? De acordo com Mendes, Marques e Brasil, 2013. Já para os autores, a organização hospitalar ela é mais complexa das organizações humanas. Em ambiente, reúne uma gama de profissionais das mais variadas espécies. Hoje, as nossas unidades hospitalares, nós temos hospitais que reúnem várias equipes profissionais, né? Vários profissionais estão ali atendendo, estão ali na prestação do cuidado. Então, a atenção, né? O olhar mais, né, voltado a esse paciente tem que ser de um olhar conjunto, não individual, não tratar o eu, não tratar o sozinho, mas sim um trabalho coletivo, né? A cultura de culpabilização ou punição caracteriza pela tendência de culpa o indivíduo à ocorrência de um erro ou incidente de segurança. É representada a importância, a fragilidade na cultura dessas organizações. Então, muitas das vezes, essas modificações, ela não ocorre. Por quê? Por medo de ter punição, por medo de ser punido, né? Pela insegurança do que vai acontecer com esse profissional, né? Do que ele fez, do que pode ocorrer. E essa insegurança acaba deixando ou omitindo o que de fato ocorreu. A avaliação da cultura de segurança do paciente nas organizações de saúde tem um papel fundamental na promoção do cuidado seguro. Diferentes ferramentas de avaliação têm sido utilizadas para mensurar a cultura de segurança na área de saúde. Então, a partir da utilização dos instrumentos que procuram focar seus questionamentos em características da própria cultura. Em organização de saúde, a maior parte dos estudos que avaliam a cultura de segurança utilizam questionário de instrumento de coleta ou recolha de dados. Então,
a gente optou-se por esse estudo a aplicação do questionário, né? Um questionário que em português quer dizer a cultura de segurança do paciente, validação de um instrumento de mensuração para o contexto hospitalar brasileiro, né? Esse instrumento, ele foi um projeto, né, de tese de doutorado da Cláudia Reis, né? E muitos outros trabalhos também já estão trabalhando esse tipo de questionário, e ele é muito bem visto, uma vez que o custo com o trabalho do questionário ele é um valor menor. E também a aceitação do profissional, pois não ocorre essa identificação, né? O profissional ele não vai se identificar, ele vai acabar narrando nessas perguntas, né? O que de fato lhe preocupa, o que de fato lhe angustia. Então, isso é muito importante, né? Essa validação deste questionário para a equipe. E a nossa metodologia, nosso projeto, na verdade, é um projeto de intervenção, onde a gente vai tratar de uma proposta de ação e deve apresentar uma sistematização do conhecimento, desenvolvendo metodologicamente uma proposta de implantação de prática não existente ou revisão de uma já adotada. Então, antes de iniciar esse projeto, em discussão com o nosso tutor, a gente viu que o Estado ele não tem essas notificações, né? Quando a gente estava à frente de segurança do paciente, a gente viu a necessidade, né, dessa implantação desse serviço, porque o Estado ele não notifica, a gente não tem total conhecimento, a não ser quando se vai para a mídia, quando o fato já aconteceu, quando já teve a perda do paciente, ou quando já teve uma lesão mais grave, e aí cai nas mídias, redes sociais, e aí vem à tona o que de fato aconteceu. Então, por isso a importância desse projeto de intervenção, né? E deve prever o diálogo e a construção compartilhada do conhecimento das ações com os autores, espaço e intervenção. Então, de acordo com a nossa Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Auroca, 2018. E a nossa abrangência do projeto, ele tem como propor estratégia de avaliação da cultura de segurança do paciente em uma unidade hospitalar, né, como projeto piloto hoje, o Hospital de Clínicas Alberto Lima, tá, que é aqui do estado, não será só apenas nesse hospital, ele vai se estender para as demais unidades, são as 5 unidades, né, que hoje prestam atendimento à saúde e oferece atendimento de média e alta complexidade nos 16 municípios, com uma população de 829.492 mil habitantes, de acordo com o nosso IBGE 2018. Então, a gente vê que a necessidade de ter essa avaliação de cultura do paciente é imensa, uma vez que a cultura de segurança tem uma origem de fora do contexto dos cuidados de saúde, né? E esse termo, ele veio para difundir, né? Onde foi atribuído, assim, a principal causa, né? De uma cultura de segurança fraca. Então, se viu a necessidade de termos esse projeto no estado do Amapá. E a abordagem ela será por meio de aplicação do questionário, né? A pesquisa sobre a segurança do paciente em hospitais, para os profissionais que atuam diretamente no serviço de saúde, exercendo a função assistencial. O projeto vai ser no Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima, HCAL. A unidade servirá de referência a nível estadual para analisar as estratégias para a avaliação da cultura de segurança do paciente e outras demais unidades de saúde do estado do Amapá. Os nossos sujeitos envolvidos são os profissionais de saúde que atuam na assistência e são lotadas as unidades hospitalares do estado do Amapá, onde a unidade hospitalar tenha implantado os núcleos de segurança do paciente, porque através do núcleo de segurança é que a gente vai obter algumas informações, né, para a posterior aplicação dos questionários, juntamente com os outros responsáveis, IRTs de setores, gerentes, né, de setores e os próprios responsáveis, diretores da unidades hospitalares. Darei andamento à nossa apresentação falando sobre as linhas de ação. Neste item, nós utilizamos a planilha 5W2H, onde ela está dividida em 6 etapas, sendo elas o planejamento, seleção da amostra, coleta de dados, monitoramento, análise de relatórios e devolutiva dos resultados. Nessa primeira etapa, o planejamento, ela está dividida em 3 momentos. Esses 3 momentos que nós iríamos utilizar para a pesquisa da avaliação da cultura de segurança do paciente. O primeiro momento seria o quê? Estar reunido com o núcleo de segurança do paciente do Hospital Alberto Lima, né, que é o hospital que foi escolhido como no nosso projeto piloto, e também reuniremos com a chefia da enfermagem para estar explicando, né, a importância
do instrumento avaliativo, né, o porquê de estar avaliando a cultura de segurança do paciente daquela unidade hospitalar. O nosso segundo momento seria através da divulgação de folder. Vamos estar divulgando, distribuindo folder, ou então mandando mensagem por mídia, via WhatsApp, explicando novamente a importância do tema e tá falando, assim, fazer uma parceria, na verdade, junto com o NSP, né? Divulgando mais sobre o setor, sobre o núcleo de segurança do paciente. E o terceiro momento do nosso planejamento seria a apresentação das propostas. Estaríamos fazendo uma roda de conversa com alguns profissionais, poderia ser no auditório lá do próprio Hospital Geral, explicando novamente, né, o que seria a cultura de segurança, o que seria a segurança do paciente, a importância da cultura de segurança do paciente, e falaríamos também sobre a avaliação dessa cultura. Ok. A segunda etapa seria a seleção da amostra. Como iríamos fazer, né, a abordagem desse profissional? Inicialmente, nós iríamos ao setor de RH, pedir uma lista atualizada dos servidores daquela instituição de saúde e iríamos separar por área, né, por cada especialidade. E o segundo momento da seleção da amostra seria o quê? Excluir os funcionários que, de alguma maneira, estivessem ausentes. Estivesse de licença prêmio, estivesse de férias. Licença maternidade é aqueles funcionários que não estaria no momento da aplicação do questionário no hospital. Aí, a nossa terceira etapa seria o quê? A coleta de dados, que nós entregaríamos, né, o questionário impresso e o termo de consentimento. Assim, a nossa pesquisa, o principal foco da aplicação do questionário é saber informações a respeito da cultura de segurança do paciente, e não saber a respeito do profissional. Esse termo de consentimento só seria mesmo assim só para estar mais para informar este funcionário, né, a respeito da aplicação e do sigilo, porque assim no questionário não utilizaríamos nome, nenhum tipo de informação do profissional, só queríamos saber informações a respeito do ambiente de trabalho dele, né, de como está sendo feita essa cultura de segurança. E na própria coleta de dados, o segundo momento seria para estar explicando, né, o sigilo do questionário e o prazo de entrega dele, para estar nos devolvendo. Ok. A quarta etapa seria o monitoramento, que é onde nós iremos recolher os questionários e os termos de consentimentos. E o segundo momento desse monitoramento seria calcular as taxas de respostas, para a gente estar acompanhando, né, a adesão do questionário, para saber se todos realmente preencheram, se teve desistência, se não entregaram, se preencheram completo ou não. E a nossa quinta etapa seria análise de relatórios, onde nós estaríamos identificando os questionários, onde os questionários que serão incluídos e os que serão excluídos, e está analisando as respostas, os questionários que foram respondidos corretamente. E, por último, seria a devolutiva dos resultados, né? Que, após analisar todos os questionários, tudo, identificar quais foram os principais obstáculos em se avaliar a cultura de segurança do paciente, nós iríamos nos reunir com os gerentes técnicos, direção, núcleo de segurança do paciente, CCIH, e estaríamos, né, apresentando os dados obtidos através da aplicação do questionário. E, por último, seria estar divulgando o resultado para todos os profissionais, para todos os servidores daquela instituição. Ok. Aqui, nossa análise de viabilidade, utilizamos a matriz SWOT, né? E, assim, os fatores internos, nós escolhemos o que seriam nossas forças, nossas fraquezas neste projeto, não é? Descrevemos como força a presença de estagiários e residentes
multidisciplinares, pois assim, que eles poderiam estar auxiliando também, não somente no Hospital Geral, mas como nas outras instituições de saúde, poderia estar auxiliando, podendo ser repetidores, né, das informações a respeito da cultura de segurança do paciente, poderia estar repassando essas informações. E também, uma das nossas forças seria a presença de docentes, que a maioria desses docentes, eles são profissionais, geralmente são profissionais também que fazem parte de núcleo de segurança do paciente, ou eles estejam lotados também nessas instituições de saúde. Então, assim, muitas vezes é muito bom, tem um professor de uma universidade que ele também ele é servidor público naquela instituição de saúde, naquele hospital. Então, assim, poderíamos estar aproveitando esse mesmo profissional para estar dando aquele apoio para estar promovendo essa cultura de segurança do paciente. E também uma das nossas forças seria o núcleo de segurança do paciente, implantados em todas as unidades hospitalares. Temos 5 unidades hospitalares, assim, nas apresentações anteriormente de alguns colegas, no grupo do HE nós percebemos que eles mencionaram que lá não tem núcleo de segurança do paciente, né? Então, assim, isso já seria um obstáculo, né, para estar fazendo a implantação, né, para estar fazendo uma avaliação de cultura, porque se não tem núcleo, como é que a gente vai estar avaliando uma cultura de segurança do paciente? E uma das fraquezas também do nosso projeto seria o absenteísmo, né, do Núcleo Estadual de Segurança do Paciente. No decorrer do curso, nós fomos atrás dos funcionários, né, dos servidores de lá do Núcleo Estadual de Segurança do Paciente. Então, assim, alguns colegas lá falaram que estava lotado neste setor, porém, eles estavam prestando assistência a outros assuntos. Então, assim, eles acabavam tendo um desvio de função. Estavam lotado no NSP de lá a nível estadual, porém, ele não estava prestando serviço a essa função. Então, assim, se não tem um núcleo estadual de segurança, se não tem eles, então, assim, muitas vezes os núcleos de segurança das unidades hospitalares, eles acabam que, muitas vezes, se não tem aquele apoio a nível estadual, a nível de gestão, então, muitas vezes eles acabam passando despercebido em suas funções, em seu desempenho em promover uma cultura de segurança, em promover uma segurança do paciente em suas unidades hospitalares, porque se não tem uma cobrança, então não tem o que se cobrar. E também descrevemos como fraqueza a falta de interesse de alguns profissionais, pois assim, tem profissional que tem conhecimento a respeito de segurança do paciente, mas também temos aqueles profissionais antigos que falam que não tem nem interesse em querer saber de cultura de segurança do paciente. Aqui no hospital não temos materiais, não temos medicamentos, não temos insumos, porque a gente vai estar querendo saber de segurança do paciente, mas assim, eles mal sabem, né, que a segurança do paciente está relacionado muitas vezes a isso, por não haver uma medicação, por não haver um insumo, muitas vezes a assistência ela acaba sendo inadequada, às vezes acaba evoluindo a promover algum dano, algum evento adverso a este paciente. E Rochelle, volta no slide anterior, por favor. E em relacionados aos fatores externos, uma das oportunidades do nosso projeto seria o quê? As parcerias com a HCO, parceria com a Fiocruz, que promoveu este curso, né, para alguns hospitais daqui do estado, e o Núcleo de Educação Permanente e CCIH ativos. Então, assim, temos parcerias a nível estadual, parcerias externas que podem estar promovendo, podem estar auxiliando nesta cultura de segurança. E uma das nossas ameaças é a dificuldade em avaliar a cultura de segurança do paciente.
Então, assim, a nossa fraqueza, ela acaba muitas vezes o quê? Ela acaba evoluindo para uma ameaça do nosso projeto, porque se não temos apoio a nível de gestão, se não tem apoio assim, dos funcionários, então, assim, vai ter aquela dificuldade em avaliar a cultura de segurança do paciente. Ok? Aqui, a respeito, né, dos aspectos éticos, o nosso projeto de intervenção, ele terá autorizações dos gestores das unidades hospitalares envolvidas, adotando a estratégia de divulgação do projeto nas áreas internas das unidades hospitalares envolvidas como forma de divulgar o projeto e aumentar a adesão dos servidores. Como eu já mencionei, o nosso trabalho, nosso projeto, ele trata-se de uma pesquisa que terá total anonimato das informações obtidas. Então, assim, o nosso objetivo realmente é buscar essas informações na aplicação do questionário e não estar expondo o profissional. Aqui, nossos orçamentos, né? Assim, o nosso projeto foi feito... Se a gente tiver oportunidade de estar aplicando assim, em loco o questionário, de estar entregando impresso o questionário, nós fizemos esse orçamento, né, na utilização de papel, de caneta, de folha e de tono, nós fizemos esse orçamento baseado nessas questões. Okay? O nosso cronograma assim, foi baseado no nosso plano de ação, naquelas 6 etapas. Então, assim, pelo nosso cronograma, achamos que dá para concluir essa aplicação desse questionário durante 3 meses, desde a época do planejamento, onde iríamos nos reunir com os núcleos de segurança do paciente daquela instituição de saúde, até a divulgação dos resultados. Os resultados esperados deste projeto, ele foi baseado na nossa planilha 5W2H, que é o quê? Está querendo querer avaliar a cultura de segurança do paciente naquela instituição de saúde e isso poder reproduzir as outras instituições também de saúde do Estado, promover a percepção dos profissionais de saúde a respeito da cultura de segurança do paciente, realizar um projeto piloto da avaliação da cultura de segurança do paciente dentro de uma instituição de saúde do Estado do Amapá. Ou seja, nós queremos realmente fazer a aplicação deste questionário no Hospital Alberto Lima e identificar os setores hospitalares ou até mesmo uma instituição de saúde onde estejam fortemente presente a cultura de segurança do paciente. Nós queremos saber, no caso assim, se realmente conseguimos fazer a aplicação do questionário no Hospital Alberto Lima, nós queremos saber assim, qual é o setor daquela instituição que realmente eu consigo identificar que tem uma cultura de segurança forte ou que não tem essa cultura. Nós queremos identificar quais são as fraquezas, quais são as falhas daquela instituição em relação à cultura de segurança do paciente. E também nós queremos muito, né, que o Núcleo Estadual de Segurança do Paciente realmente tenha interesse neste projeto para poder ser implantado no Estado. Assim, quando nós iniciamos esse curso, nós fizemos a nossa inscrição a nível central, ou seja, assim, nós fizemos com o intuito de quê? De estar promovendo o núcleo estadual, de estar fazendo essa cobrança, de estar ajudando os outros núcleos de segurança do paciente, das outras instituições de saúde, mas assim, como todos sabem, né, que aqui no Estado a questão política de mudança de cargo assim, ocorre constantemente. Então, assim, uma das nossas dificuldades do nosso projeto foi essa mudança. Então, assim, mudou-se a gestão do Núcleo Estadual de Segurança, então mudou-se o secretário de saúde, então, assim, houve mudanças de cargo. Então, isso, assim, nos prejudicou bastante, porque, assim, às vezes nós queríamos, o intuito do nosso projeto estar dando aquele apoio, dando um feedback, vamos promover a cultura de segurança do paciente, vamos avaliar a cultura de segurança do paciente a nível estadual, e queremos reproduzir isso para todas as instituições de saúde, mas assim,
isso acaba sendo também uma fraqueza do nosso projeto, porque às vezes eles não querem, às vezes assim, a gestão, assim, como não ocorreu, como esse projeto não é da gestão deles, então muitas vezes eles não têm interesse de querer dar continuidade neste projeto. Então, assim, o nosso trabalho não está relacionado assim, com, é porque é da gestão tal que queremos que dê continuidade. Não, esse projeto está relacionado ao quê? A promover uma cultura de segurança para estar dando apoio, para estar promovendo cuidados ao paciente, aos familiares e ao profissional de saúde. As nossas considerações finais em relação à avaliação da cultura de segurança do paciente, o questionário adotado, ele poderá se tornar um importante aliado das unidades de saúde para reconhecer a fragilidade de sua instituição. Os dados fornecidos através da aplicação vão auxiliar e assegurar no diagnóstico e na qualidade de segurança do paciente, dando uma importante dimensão da qualidade e também pelo fato que a segurança do paciente influencia diretamente nas taxas de mortalidade, com impactos financeiros, sociais e psicológicos consideráveis. Assim, nós sabemos que avaliar a cultura de segurança do paciente em uma instituição de saúde não é algo fácil, mas também não é algo impossível, não é? Então, assim, eu sei que ele requer muito, ele requer ainda muitos, podemos dizer assim, requer ainda muita atenção, muita dedicação deste projeto, mas assim, é algo que nós queremos promover, queremos deixar através da Fiocruz, né? Que nosso legado, assim, iniciamos esse projeto, queremos dar continuidade, vamos ver se outros cursos também possam vir e consigam implementar essa avaliação, tá? Obrigado. E obrigada, gente, pela atenção. Obrigado, Jamile, Rochelle e Leoneide, pela apresentação, tá? Agora eu vou passar a palavra para a professora Luzilena, para ela fazer as considerações, e daqui a pouquinho a gente vai conversar com a professora Lili Davis. Olá, bom dia mais uma vez. Bom dia. Ok, vamos começar. Dizer que a apresentação foi muito boa, todas estão bem seguras da temática. Como a gente sabe, falar do que a gente vive é bem mais interessante, né? E a gente fala com propriedade. Às vezes a gente se prende ao papel, ao que está escrito, enfim, mas não foi o caso de vocês. Vi que vocês falaram com propriedade, porque é um problema que vocês vivenciam no cotidiano de vocês, tá? Os slides estavam bem enxutos, bem claros, assim, muito boa a apresentação de vocês. Obrigada. Certo? Eu tenho algumas considerações em relação ao trabalho escrito e em relação ao que foi reforçado na apresentação, certo? Mais uma vez, eu falo que tudo que a gente fala enquanto banca aqui, que a gente traz enquanto banca, são sugestões e que não são obrigatoriamente aceitáveis por vocês e pelo orientador. Mas é aquele olhar externo que se tem, né? E traz para vocês, certo? Não é para ninguém ficar chateado, mas avaliou mal. Não, a gente tem esse intuito mesmo, quem é da Unifap sabe, né? A gente tem esse intuito de dar as contribuições, trazer as contribuições aqui para vocês. Bom, o próprio título já é um trabalho assim que a gente percebe que requer bastante empenho, porque vocês vão avaliar. E a palavra, o verbo avaliar, é um verbo muito forte, né? Que precisa realmente de um instrumento validado. Mas vocês trouxeram aqui duas propostas, dois instrumentos validados que podem ser aplicáveis para o alcance do objeto do estudo de vocês. Bom, eu fui fazendo algumas anotações aqui
Mais uma vez, eu falei lá nas outras apresentações que vocês colocam aqui... Bom, primeiro, em relação ao título. Eu fiz algumas sugestões de título e aí eu passo para vocês por escrito para o professor e o professor passa para vocês. Aqui também o resumozinho sobre o trabalho. Vocês colocam que é um requisito parcial, mas não é parcial porque já é a defesa de vocês, né? Que mais? No sumário, eu observei que vocês realmente utilizaram os descritores, mas apenas corrigir que tem um descritor que está no plural, que é serviços de saúde. No DEX, ele está no singular, serviço de saúde. Ok. Aqui a introdução, eu gostei muito da introdução, ela está bem contextualizada, vocês trazem um panorama global, e aí vocês vêm falando como é aqui no Brasil. Enfim, está muito bom, né? As resoluções, as portarias, está bem escrito a introdução. Bom, aqui na justificativa é que tem um pequeno parágrafo que está repetido, ipsilitre, aqui em cima da introdução, que é esse parágrafo aqui. No primeiro parágrafo, avaliar... Cadê? É que eu vi que está repetida. Aqui. Avaliar a cultura de segurança é importante para medir as condições organizacionais que levam a possíveis danos ao paciente no serviço de saúde. Ele está repetido aqui em cima, na introdução. Eu marquei de vermelho para vocês, tá? Tá. Aqui. Deixa eu só arrumar isso aqui. Bom, aqui eu vi que na apresentação vocês trouxeram o objetivo geral, né? Mas aqui no trabalho escrito vocês entraram direto nos objetivos específicos, certo? Aí talvez fosse interessante colocar o objetivo geral, tá? E aqui no objetivo geral, porque o objetivo geral está lá no resumo, vocês citaram ele no resumo. Talvez foi na hora mesmo de digitar que a gente acaba pulando, né? Enfim. Mas lá no resumo ele está: analisar o entendimento de profissionais de saúde acerca da cultura e segurança do paciente. Identificar diferença de percepção na unidade do hospital. É praticamente a mesma coisa, né? Quando eu analiso o entendimento, eu vou identificar essa diferença de percepção, né? Então, eu até sugeri aqui, eu enxuguei um pouquinho o objetivo para vocês. Aqui os objetivos específicos, ok, estão bem delimitados. Aqui no referencial teórico, eu também gostei do referencial teórico, só observar que tem alguns parágrafos muito grandes, tem parágrafos com 15 linhas, então de 7 a 8, no máximo 10, é melhor. Aqui no item 2.2, que é cultura de segurança, né? Ele tem apenas 3 parágrafos. Então, talvez pudesse juntar ele aqui com cultura. Ou colocava cultura de segurança do... Mudava aqui o título e juntava ele. Enfim, porque ele só tem 3 parágrafos. Certo? Ok. Eu observei também que tem algumas referências que elas estão assim um pouco desatualizadas. O ideal é de 5 anos. Às vezes a gente não consegue, né? A gente sabe que tem aquelas referências que elas são clássicas, que não tem como a gente descartar elas, né? Teóricos importantes para a pesquisa, certo? Bom. Página 17. Não, aqui é a questão da culpabilização, eu achei interessante, né? Que a gente estuda muito essa questão da culpabilização da vítima. E eu tive uma professora, que é uma filósofa, Sandra Capone, que ela fala muito, né?
da culpabilização da vítima. Então, a culpa é sempre do outro. A culpa é sempre do paciente, do usuário que não ouve, que não recebe as orientações, enfim. Bem interessante. Bom, aí eu vi aqui que vocês vão aplicar esse questionário para os funcionários do hospital. Ou seja, vocês vão ouvi-los para construir essa avaliação, para fazer essa avaliação. Então, nesse sentido, o projeto ele precisa passar na Plataforma Brasil. Por mais que, como a Jamile falou, o projeto vai, o questionário, a gente vai anonimizar os informantes, eles não serão identificados. Isso aí é padrão, isso aí faz parte de qualquer pesquisa, né? Até as que são necessárias passar pelo CEP. A gente precisa realmente anonimizar, né? Mas ele precisa passar, ser cadastrado na Plataforma Brasil para executar essa pesquisa de campo, porque os informantes, os antigos que a gente dizia sujeitos, os trabalhadores serão ouvidos, certo? Bom, aqui uma outra pergunta que eu faço para vocês é em relação à aplicação desse questionário, né? Como que vocês vão fazer a aplicação desse questionário considerando essa pandemia? Como que vocês vão dar continuidade considerando a pandemia? Professora Luz Helena, a gente tem a proposta também colocada até pelo nosso tutor, né, que seria umas reuniões virtuais junto com o Núcleo de Segurança como Projeto Piloto é o HCAL, e a gente poderia estar verificando, né, por e-mail, né, pegar esse questionário, verificar a lista dos profissionais, né. No momento a gente vai ter que ir lá, algum momento as 3 vão ter que ir lá no hospital, tentar falar só com o núcleo, né, reuniões virtuais com o Núcleo de Segurança e os gestores do hospital. E aí a gente conseguiria, através do núcleo, uma relação de e-mail dos profissionais e os contatos. E aí, através do e-mail, né, a gente conseguiria, WhatsApp, a gente conseguiria enviar esses questionários a esses profissionais. De uma forma eletrônica. Isso, de um e-mail eletrônico. Ótimo. A gente tem agora uma possibilidade que é o Google Forms, né? Que é o formulário Google, que você envia o link, a pessoa faz o acesso e responde, né? Aí você tem que fazer, estimular a adesão das pessoas para que possa responder. Né? Mas é bem interessante. Certo. Bom, aqui eu vi que vocês falaram que utilizaram a matriz fofa. Lá no anexo, aliás, nos apêndices, vocês colocaram os resultados da matriz fofa, mas aqui no corpo do trabalho vocês não falaram, pelo menos eu não vi, como foi esse processo. Vocês fizeram uma reunião, porque tem uma ata, né? Tem uma ata dessa reunião, faltou só descrever aqui no corpo do trabalho, talvez vocês tenham feito. Eu li novamente e não encontrei. Como é que foi esse encontro? Quando foi? Quantas pessoas estavam presentes? Quem foi o gestor e os gerentes que estavam presentes? E o que foi pactuado, o que foi identificado, né? As fortalezas, enfim. Bom, aqui nas referências, quando vocês citaram a metodologia, aqui no tipo de estudo, faltou não só no de vocês, assim, um autor que reforce. A gente sabe que estudos de intervenção tem poucas pesquisas nesse sentido, né? A ENSP tem o material, que eu creio que deve ter sido validado, talvez citar aqui, certo? E lá no referencial teórico, aliás, nas referências bibliográficas também, não tem nenhuma referência que fale da questão da intervenção. Todos são bem voltados para a segurança do paciente, certo? Mas, assim, concluindo, eu vejo como uma grande possibilidade esse trabalho de vocês. Sei que o tempo, talvez, em função da pandemia, não deu para vocês pôr em prática, não só vocês, como outros grupos também, pôr em prática. Seria muito interessante, porque seria
um produto para essas unidades hospitalares. Mas eu penso assim, e queria perguntar para vocês, como que vocês estão pensando em dar continuidade a esta proposta? Porque é uma proposta interessante para ser engavetada, né? Como é que está esse compromisso de construir? Porque eu sei que, por exemplo, lá na maternidade, a Rochelle está na coordenação de enfermagem, a Jamile no Hospital da Criança. Em que setor que você trabalha, Jamile? Trabalho na UTI. Na UTI. A Elioneide lá na... Esqueci o nome. Das práticas integrativas, né? Isso, SERPES. Então, em desenvolver essa atividade, não deixá-la parada, desenvolver essa atividade nos serviços. Uhum. Podem responder, tá bom? Ah, tá. Sim, lá no Hospital da Criança, a professora Silvana, ela faz parte do núcleo de segurança do paciente. Então, assim, nós já conversamos, tivemos várias conversas assim, por corredores, né, a respeito do tema, e ela ficou assim, bastante interessada, e eu falei para ela também a respeito da gente estar promovendo. E aí, assim, eu falei assim, vamos dar esse apoio, vamos... Aí eu falei que eu fiquei também bastante interessada de estar dando apoio para ela lá no núcleo de lá do Hospital da Criança. Doutora, eu penso assim, como as três trabalham em hospitais muito próximos do hospital que é o projeto piloto. E a nossa proximidade com o núcleo de segurança que já está implantado dentro do HCAL, ele é efetivo e a gente tem uma proximidade, isso facilita a nossa comunicação e a nossa possibilidade de implantar o projeto. Porque é um projeto muito bonito, é um projeto rico de valores, que só vem agregar e trazer benefício para a instituição e para o Estado, né? E futuramente servir como modelo para os demais hospitais. Então, a gente está num período crítico, tá, mas não é impossível, porque hoje se existe o que está acontecendo, né? Estamos através de vídeo, hoje você tem como se comunicar, você tem como evoluir com o projeto sem que seja preciso estar lá o tempo todo. Né, através dos meios de comunicação, os meios eletrônicos, a equipe que existe, porque o Núcleo de Segurança do Paciente ele é o responsável para trabalhar essa avaliação de cultura, então ele vai ser o nosso forte aliado lá dentro, né, na busca dessas respostas do questionário. Então, acredito que mais a questão de comunicação mesmo e a questão da força de tarefa, né? Todo mundo tem trabalho, nada é fácil. A gente tem que lutar, persistir e conseguir, né? Senão a gente não tinha nem conseguido chegar até aqui. Então, assim, é muita perseverança mesmo. Todo mundo sabe das dificuldades de inúmeras coisas que nós passamos, né? Não é só eu, não é só a Rochelle, somos todos nós, mas que é viável. Só reforçar o que a Neide falou, realmente, a gente tem essa perseverança e o apoio também, né, em nome do professor Renato e da Fiocruz, né, de estar nos apoiando, de finalizar, na verdade, a gente quer concluir a primeira etapa desse projeto, que é a aplicação do projeto piloto. Então, assim, hoje eu atuo na maternidade como coordenadora e nós temos um grupo de segurança do paciente muito ativo, como o enfermeiro Pedro, a enfermeira Nádia, a enfermeira Bruna, que estão à frente, né, do grupo, do núcleo de segurança do paciente na maternidade, e eles estão desenvolvendo já na maternidade um belíssimo trabalho da segurança do paciente, né? Então, assim, a tendência é fazer mesmo que ocorra para demais unidades, né? Como a Leonede falou, problemas temos, né, dificuldades, mas nada do que a gente, né, possa concluir a primeira etapa e dar continuidade e mostrar, né, para esses gestores a importância de se avaliar essa cultura no Estado. Eu vou falar para vocês assim o que eu sugeri para o grupo que apresentou ontem. Seria interessante vocês construírem um termo de compromisso. E esse termo de compromisso poderia ser não apenas para o trabalho de vocês três aqui, mas da turma, né, de cada hospital. O secretário de saúde hoje é um enfermeiro, uma pessoa, nós temos 2 enfermeiros lá, como secretário de Estado, uma pessoa, são acessíveis, né, a Leila e o Juan. Então, assim, tentar marcar uma reunião
com ele, no sentido de que seja assinado um termo de compromisso, que independente do gestor, isso possa ser continuado. Uma outra situação é chamar o controle social, certo? Essas instituições todas têm algum controle social, alguma organização, como eu falei ontem. Grupo de renais, grupo de colostomizados, né? Associação dos pacientes em tratamento fora de domicílio, certo? Ali tem várias organizações, né? Associação então, TFD. assim, seria interessante isso, tratamento fora de domicílio. Então, seria interessante vocês apresentarem essa proposta, porque, assim, eles também vão ajudar a cobrar junto com vocês. Independente do gestor e do diretor, do gerente da unidade, independente de quem esteja, é algo que o controle social se apropriou, né? Que é uma vontade deles também. E eu vejo também, gente, como esse trabalho de vocês como uma projeção enquanto profissional para vocês, né? Que vocês estarão agora como referência em segurança do paciente no Estado, né? Então, esse título não é só o título de especialista, mas vocês podem construir o nome de vocês como referência, né, para o Estado. Vamos falar de segurança de paciente? Vamos chamar a Rochelle, vamos chamar a Elioneide e vamos ouvir o grupo que terminou o curso agora recentemente, o que a gente pode fazer nas nossas unidades de saúde. Então, se apropriem disso, não peguem esse trabalho apenas como título e engavetem, porque ele precisa de continuidade, né? Muito obrigada, eu acho que eu já estendi muito a minha fala. Obrigada, professora. Beijo. Obrigado, professora. Agora eu vou passar a palavra para a professora Nelly Deise, tá bom? Fique à vontade, tá bom, professora? Ok, obrigada. Tá certo. Então, reforçando o meu bom dia, né? Bom dia a todos aqui presentes, professora Luzilena, as demais autoras do trabalho, né? Juntamente com o seu orientador. Então, gente, eu também tenho assim, um comentário a fazer com relação à proposta de vocês. Ela é muito interessante, eu reforço as palavras da professora Luzilena em relação da importância realmente de dar visibilidade, não só a vocês enquanto profissionais, mas dar visibilidade a esse novo contexto que está se trazendo para se trabalhar a segurança do paciente. Como na própria referencial, vocês colocam que é uma situação nova, a gente considera nova essa discussão, e o que me chama a atenção realmente, tanto no escrito como na apresentação de vocês, foi o destaque dos eventos adversos que ocorrem dentro das instituições, né? Porque realmente é uma situação a ser muito bem trabalhada, com todos os servidores, desde o porteiro até outras classes profissionais que atuam dentro das unidades de assistência média, alta complexidade, porque, na verdade, todos nós tínhamos medo de dizer o que acontecia de errado, o que não deu certo, né? Nós tínhamos medo por dois fatores, né? Eu sou docente e não só como profissional e como docente, a gente sabe que o erro profissional é uma situação que é pego muito no nosso pé e pode ter graves consequências, como até perda de diplomas. Então, para a gente notificar um evento adverso, todo mundo tem medo, tem receio de receber retaliações, né? Principalmente do próprio colega de equipe, né? Principalmente ele, e alvará a família sabendo disso, né? Então, eu tive a oportunidade de vivenciar, eu gostaria de colocar aqui, uma situação que não consideraria um erro adverso, mas está muito próximo. Digamos, a administração de medicamentos equivocados, que alguns profissionais, infelizmente, acaba acontecendo, mas que não traz grandes danos ao profissional. E isso tem uma proporção vista pelos outros colegas assim de uma forma muito punitiva, né? E você acaba com
com a formação, com a moral daquele profissional, onde ele poderia ser chamado, né, conversado e aprimorado a questão da sua atenção, né? Então, todo mundo tem medo mesmo. E eu vejo assim que é um recorte do trabalho de vocês, de trabalhar o evento adverso, até para melhorar esse projeto de vocês, trabalhar com a equipe da educação permanente, que deve ter dentro das unidades hospitalares. Eu acho que esse núcleo da educação permanente, ele está começando a ficar muito distante da sua função para a qual foi criado, né? E eu vejo que tem experiências muito exitosas em outros estados, o papel da equipe da educação permanente dentro dessas unidades hospitalares. Então, ele é, digamos assim, um núcleo que vai assim, agregar muito ao núcleo de avaliação da cultura de segurança ao paciente. Podem trabalhar juntos, né? E envolver a educação permanente. Então, tem experiência muito boa fora. Eu tive a oportunidade de visitar e conhecer o trabalho de um enfermeiro, que ele era o coordenador da educação permanente, como ele trabalha todas essas questões da avaliação do núcleo de segurança do paciente, como também a formação, a atualização. E assim, eu fiquei assim de boca aberta de ver esse nosso colega, o trabalho do nosso colega lá em São Paulo, sabe? Como ele faz isso dentro de um hospital psiquiátrico, que é cheio de problemas também para se realmente melhorar a assistência. Bom, eu levanto essa questão de vocês procurarem a educação permanente também para fortalecer a implantação e o trabalho de vocês, né? E com relação aos eventos adversos, gente, eu achei assim um recorte para a gente resgatar na discussão a ética e a bioética, sabe? A ética e a bioética dentro desse contexto que realmente vai clarear a mente dos colegas profissionais para respeitar o outro, não só nos acertos, mas também nos erros também, não é? Então, vocês podem até escrever alguma coisa sobre isso, evento adverso relacionado à ética e à bioética, no fortalecimento da implantação, da avaliação da cultura da segurança do paciente. A professora Luzilena adorou, né? Que é a área dela, né? Professora... Olha só a percepção dela, que bom! Tá vendo? Tá vendo? Aí, assim, então essa é uma parte. Então, assim, é de muita valia o trabalho de vocês, tá bom? Então, a apresentação de vocês três são muito seguras, realmente construir o trabalho que nós, professores, a gente nota quem participa e quem não participa só na apresentação, né? Eu percebi assim que vocês são muito seguras, estão todas no mesmo nível de segurança, então isso daí não tenho muito o que falar com relação à apresentação agora nessa plataforma aqui. Com relação ao trabalho escrito, eu vou pontuar, assim bem, eu vou ser bem sucinta na questão da pontuação para melhorar o trabalho de vocês escrito, né? Em primeiro lugar, o nome do orientador, né? Então, assim, no trabalho escrito está repetido tá o nome do orientador e parece que se prolongou. Olha, professor, eu não sou detetive, não, mas eu gosto de conhecer o orientador. Eu pego o nome do orientador e vou lá na plataforma. Se ele é professor, se ele é mestre, se ele é doutor, eu vou logo investigar a vida dele, acadêmica. Professor. Aí eu copiei o nome do professor e não achava o professor de jeito nenhum. Aí foi quando me atentei que o nome do professor estava, o sobrenome repetido, né? Aí, então, isso é interessante a gente ter atenção, gente. Parece assim, é besteira, é só corrigir. Não, não é. Porque o nome social da gente é a identidade da gente, é a vida da gente, é a bibliografia, é a biografia da pessoa. E a gente valorizando o nome das pessoas, assim, você, digamos assim, você dá visibilidade àquela pessoa, né? Então, a gente começa, assim, a tratar o outro pelo nome correto dele, sabe? Então, assim,
é muito, digamos, é muito primoroso, é que você teve, digamos, a delicadeza de respeitá-lo enquanto profissional e pessoa, né? Aí vocês veem a briga da comunidade LGBT, pelo nome social, que virou até lei, não é? Todo mundo se sente muito bem quando ele é respeitado pelo seu próprio nome. E correto. Né? Então, só uma chamada... Está ótimo, boa observação. Sobre o nome social, o nome é tudo. Sim, sim. Então, é assim, pelo nome, né? Mas isso aí as meninas rapidinho no computador vai arrumar. Agora, uma coisa eu gostaria de chamar a atenção, gente, como eu disse, eu vou ser pontual, e eu gosto de colocar o objetivo, a pergunta da pesquisa, eu gosto de colocar tudo junto para ver se há uma, digamos assim, um entendimento do que é a pergunta do estudo, o objetivo que ele se propôs. E eu vi um pouco um conflito na pergunta da pesquisa em relação também com o objetivo, porque aqui no primeiro objetivo vocês colocam no resumo, vocês, na verdade, na metodologia, apresentaram lá 3 objetivos, né? E um dos 3 objetivos que vocês só colocaram lá no resumo. E eu peguei o principal que vem no resumo, que está chamando a atenção do leitor para ele ler o restante do trabalho, é um resumo. O resumo é o cartão de entrada do trabalho. É a identidade do trabalho, onde ele diz assim, olha, esses pesquisadores eles estão fazendo isso, estão se propondo a isso. Aí, então, se chamar a atenção do leitor, ele abre o trabalho e vai mergulhar na toda a descrição. Então, no resumo, o objetivo que está lá, quando eu vou para a pergunta da pesquisa, o objetivo está lá o seguinte, avaliar a percepção de profissionais de saúde acerca da cultura de segurança. E na pergunta, tá, diz assim que vocês vão fazer, olha, como está sendo realizada a avaliação da cultura de segurança do paciente pela gestão, né? Então, pela gestão a nível estadual. A pergunta vocês querem conhecer como está sendo essa avaliação pelos segurança do paciente pela gestão a nível estadual. O objetivo diz que vocês vão avaliar a percepção dos profissionais de saúde. Aí eu pensei assim, quem será esses profissionais de saúde que está no objetivo delas? Então, eu acho que é só uma questão de alinhar para quem realmente vocês vão aplicar o questionário da avaliação. Eu acho que era a Amprev e Tem alguém falando aí no fundo, não tem não é. Foi esses 4 que saíram aqui no dia de revisão. Pois é. Bom, vou continuar. Sim. Era Amprev. Tem alguém? Já? Pronto? Tá. Então, acho que é uma questão de ajustar a pergunta com o objetivo, alinhar quem é que você vê realmente, escrever um pouquinho melhor, quem realmente vai ser vai ser aplicado o questionário, para quem que vai ser. Porque adiante, vocês colocam que os participantes vão ser aqueles servidores, que são o critério de inclusão, né? Que vai ser aqueles profissionais que estão no serviço, né? E a pergunta, eu volto à pergunta da pesquisa, diz que é pela gestão. Então, seriam esses funcionários que estão a nível de gestão, ou seria aqueles profissionais ou funcionários que estariam na assistência, diretamente na assistência? Então, eu acho assim que ficou um pouco em conflito. Então, é uma questão de ajustar, tá? Aí, quando vai para o objetivo, ele tem 3. Ele diz objetivo geral. Aí, no trabalho, tá os 3 objetivos. Aí, eu disse, bom, dos 3 objetivos, em relação ao tema, à pergunta, eu manteria como objetivo geral o investigar a avaliação da segurança do paciente, dos 3 que vocês elencaram lá no corpo. Aí eu pensei assim, será se é objetivo específico? Será se é o geral? Porque normalmente a gente só tem um geral, né?
Normalmente, aqui no trabalho aparecem 3 objetivos gerais. Aí eu disse, talvez algum desses são objetivos específicos. Acho que falta ajustar, né? Olha, se eu estiver falando alguma coisa que está equivocado também, vocês podem interagir, tá, gente? Para eu não ficar aqui ser a dona da verdade, que aqui ninguém é dono da verdade. De repente, né, a gente pode estar equivocado o entendimento do qual foi apresentado o trabalho, tá? Então, eu acho que alinhar a pergunta com o objetivo de vocês e os participantes, para quem que vocês realmente vão aplicar o questionário, se é a gestão ou se é os funcionários que estão na assistência, tá? Pulando para o referencial, eu achei também muito bom o referencial de vocês, ele está conectado com a proposta que vocês se propuseram, tá? Como a professora Luzilena já pontuou, tem alguns parágrafos muito extensos, eu acho que precisa alinhar o número para ele ficar mais leve para a leitura, eu acho que essa questão, tá? E deixa eu ver o que mais aqui. E as referências de vocês, eu acho que precisa ser revista para fazer alguns ajustes de formatação, de nomes, dos autores com a sua obra. Um exemplo aqui, Galvão, quando você joga um Galvão lá para referência, vocês se esqueceram do nome de Galvão. Faltou o nome dela. Vocês lá na referência botaram Galvão Etial. Aí, cadê o resto do nome do Galvão? Né? Então, lá na referência, a gente pode manter o Etial, mas tem que aparecer o nome de Galvão, né? No trabalho. Então, falta o T.F. de Galvão, né? Então, assim, alinhando essas questões e rever as referências, tem algumas situações, aí eu pensei assim, essa referência está nas normas da ABNT, então, seguir as normas da ABNT, né, que vocês vão dar um reajuste e reler direitinho, um por um das referências, até para vocês se quiserem publicar, precisa ter todo esse cuidado, tá bom, gente? E com relação à ética da pesquisa, eu também concordo com a professora Luzilena, que apesar de vocês estarem... Eu já tive a oportunidade de orientar uma pesquisação, né? E a pesquisação, a gente pensa que não, mas dá trabalho para dar esse corpo escrito da pesquisa, do estudo de vocês. Aí tem alguns trabalhos que dizem, não sei a experiência do professor Carlos, a pesquisação talvez não precise passar pelo comitê de ética, porque vocês estão inseridos no processo de trabalho, vocês estão lá dentro, vocês que estão fazendo a intervenção, então, junto com os outros autores, e talvez não precise. Mas para a segurança de publicação, eu acho interessante passar pelo comitê, porque vocês vão entrevistar esses profissionais, né? Porque hoje as revistas estão sendo muito, digamos, criteriosas em relação a aprovar ou não os trabalhos, né? Os trabalhos escritos. Então, vamos também cercar o trabalho de toda a situação de que ele possa também ser publicado. Então, gente, a contribuição que eu tenho a dizer a vocês é isso, tá? Vocês estão de parabéns. Parabéns, professor Carlos, Renato, obrigado. Que eu sei que também é árdua a orientação de professor, né, professor? E é árdua das meninas também de tentar implantar um serviço novo, né, na cabeça de todo mundo, onde mexe com os erros e acertos profissionais, né, e organização de gestão, né, não é fácil a gente mudar essa cultura, né, que já está aí posta, que já está anos e anos desta forma, e quando você chega com mudanças, muitas das vezes você é até mal visto em relação ao que você quer implantar de novo, né? Então, gente, vocês estão de parabéns. Obrigada, professoras. Gente, então agora, como rito da banca, a gente vai para uma sala e vocês ficam aí que daqui a pouquinho a gente volta. Tá bom, então.
Olá. Olá. Tudo bom? Cadê a... Daqui a pouco ela... Deixa eu ir lá ver o que aconteceu com ela. Acho que ela Deixa eu ver aqui. tem que apertar na tela. Para ela apertar na tela que aparece, ingressar em outra sala. Deixa eu ver aqui onde que ela está. Eu acho que ela saiu. Ah, será que ela foi sair? Porque não tem aqui, ó. Ela não está na outra sala, não. Vou passar já uma mensagem para ela. Eu vou passar aqui, deixa eu ver aqui. Professora Neide não... Ela saiu da reunião. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar passar uma mensagem para ela daqui. Mandei o link de novo para ela para ver se ela consegue entrar. Oi, professor. Também estou aqui.
Oi, professor. Oi, eu estou tentando... Ah, tá, ela está aqui, a professora Neridê que está na sala, né? Eu não estava achando vocês. Deixa eu passar. Oi, professor, ela não entrou ainda? Estou explicando aqui para ela como é que ela tem que fazer. Ela tem que clicar na tela que aí vai aparecer, ingressar na sala simultânea. Seu microfone está desligado, eu creio. Ah, tá, isso. Eu estou tentando localizar ela aqui para poder chamar, mas ela não está aqui na minha... Ah, ela tá aqui, ó. Deixa ela não ingressou. Ela não ingressou. Expliquei para ela aqui como é que ela teria que fazer. Tá explicando para ela? Mas ela não visualizou o que eu mandei. Eu acho que eu vou telefonar para ela. Ah, tá bom. Eu estou colocando aqui para ela aceitar. Ela ainda não aceitou. Professora Luzilene, essas coisas acontecem. Professora Nelly, tudo bem? Professora Luzilena, o telefone, o microfone está... Ah, tá. Já estou com vocês? Não, mas... O senhor está me ouvindo, professor? Estou ouvindo. É que eu quero... Eu vou tentar de novo, senão a gente vai para o Zap. Eu, a senhora e a professora Luzilena. Vou tentar... Tá? Eu já estou... Nós estamos aqui na sala. Tá. Eu já fui lá na sala das meninas. Você dizer ainda para não... elas que não é, que ainda não tínhamos começado a avaliação. Fiquem tranquilas. Agora foi, né? Eu estou aqui. Agora a professora Luzilena não veio. Deixa eu ver aqui onde que ela está. Ela não ingressou.
Ela não ingressou. Ah, agora sim. Entrou. Ora, Agora. Olha, ainda bem, Essas coisas acontecem. né? é, Então, vamos lá? Vamos. Olha, eu queria agradecer muito e muito mesmo a presença, né, da professora Luzilena, da professora Nelly Daisy, né? Para mim é uma experiência maravilhosa estar nesse momento remoto, né, nesse mundo virtual, mas para conhecer a professora Nelly, que eu não conhecia, a professora Luzilena eu já conheço, já, mas assim, fico honrado de ter a senhora agora no nosso time, tá bom? Obrigada, obrigada. a professora ela já está no time da Luz há muito tempo. Ah, legal, muito bom. Não, lembra que criaram um banco de talentos lá, né, Luzilena? Aham, desde aquela Devemos época. estar lá pelaquele banco de talento. A gente foi do ENSP em Movimento. Eu participei do ENSP em Movimento. Aí, a partir de então, eles sempre foram chamando a gente. Muito bom. É. Então, vamos começar, então? Vamos lá. Ela quer começar, então, pelo domínio, né? Pode começar. Alô? Oi, pode falar, Nelly. Olha só, gente, com relação aos critérios, né? Essa discussão que vocês vão começar. Domínio do tema, clareza da exposição, estrutura, desenvolvimento do trabalho, conclusões e sugestões. Tá certo. Esses critérios aqui, professor, onde é que vai ser inserida a nota do trabalho escrito? Ou é só de cada elemento ainda na sua apresentação? Não, então... Trabalho, desenvolvimento do trabalho. Isso, são os critérios da parte escrita, né? O primeiro e o segundo em relação à apresentação. Sim. Então, assim, nessa apresentação, os critérios do domínio, da clareza da exposição delas, eu atribuí uma nota máxima a elas, porque elas realmente construíram o trabalho e apresentaram com segurança, com domínio. Eu vi que mesmo elas faziam a leitura dos tópicos, mas elas se voltavam para a tela e explicavam, né? Então, isso daí, e a gente faz isso, os tópicos estão em exposição, tem que ler mesmo, e fazer os comentários, e o tempo tem que ser rápido mesmo. A Rochelle, apesar dela ter feito uma exposição muito rápida, mas estava muito clara, né? A exposição dela foi muito clara, então eu dei uma nota máxima na apresentação para elas. Ótimo, tá? Anotado. Na estrutura do trabalho, no desenvolvimento dele, com relação àqueles pequenos conflitos de pergunta, objetivo, eu atribuí, assim, para incentivar mesmo as colegas, eu atribuí a nota 9. 9 porque falta fazer um alinhamento desses entendimentos, né, da pergunta, do objetivo. 2 pontos. Nelly, vale 2 pontos. Então é 0. Não, eu já dei, foi no geral logo. Tá. Então deixa eu colocar aqui, 9 no geral. Então, tirou... Eu já estou dando o geral, professor. Mas assim, tá. Você está tirando aqui, um ponto da estrutura. Isso. 2 pontos, né? Então, assim, 1,5 na estrutura, 1,5 no desenvolvimento. Isso. E aí fica, né? E 2 lá nas conclusões, né? Então, nota final parcial 9. Tá? Então, aqui para a estrutura é 1,5. 1,5 para o desenvolvimento e conclusões e sugestões 2. Isso. Isso. Tá. Ok. Então, deu 9 a nota dela, né, professor? Sim. Pode começar, professora Luzilena. Domínio do tema, dei 2. Uhum. Realmente dominavam. Clareza da exposição, também dei nota máxima, dei 2. Uhum. A estrutura do trabalho escrito, considerando algumas necessidades de pequenos ajustes, mas principalmente na parte do referencial, da questão metodológica, dei 1,8.
1.8, está anotado aqui. Trabalho 1.8 e com sugestões 1.8, que dá total 9.4. 9.4. Então, com a média 9.2. Isso. Pode ser, então? Isso. Então, tá bom. Olha, mais uma vez eu agradeço em nome da Fiocruz, tá? Todas essas sugestões aqui, né? Eu vou passar para ele também, para ela, desculpa, né? Desde lá do título sugerido da professora Luzilena, né? Da justificativa, aquele parágrafo repetido, a submissão ao CEP, enfim. Tudo aquilo que foi falado, né? A professora Deise também, ela colocou aqui, né? Esse alinhamento que precisa ser feito da pergunta, né? Com o objetivo, esse objetivo geral com três ações que realmente têm que ser reavaliadas. Enfim, tudo isso vai ser colocado lá para que eles tenham 30 dias para apresentar a nova versão do trabalho de conclusão do curso, tá bom? Vamos voltar, então, lá para a sala? Vamos lá. Peraí, deixa eu reingressar aqui. Peraí. Alô? Então, estamos esperando a professora Luzilena. Chegou já. Professora Nelly também. Eu gostaria de informar que o conceito dado foi conceito A. Aí, a professora Nelly ainda não chegou. Chegou. Já está. Aqui. Já está. Então, nós chegamos ao consenso da nota A com o conceito A com a nota 9,2. E eu, na verdade, assim, queria agradecer, né? Porque eu acho que foi o estado que teve a primeira coisa que eu deixei claro, que foi o primeiro estado que teve a banca composta só de doutores, né? Então, foi o único estado que, assim, o pessoal falou, Renato, você é maluco, você é doido, né? E eu falei, gente, olha, eu quero o melhor, né? Eu gosto do melhor, né? Então, é o melhor que nós temos, né? Para o estado do Amapá e, assim, com um carinho muito grande, né? Eu finalizo, então, essa reunião dizendo que, para mim, foi difícil, como foi difícil para todos, né? Nesse momento, né? Ensino à distância, ensino para profissionais de saúde nesse momento da pandemia, né? Mas é um orgulho ter todas as equipes com nota A, também não teve nenhum estado com todas as equipes com nota A. Então, assim, em nome da Fiocruz, eu agradeço, tá? O grupo tem segunda-feira comigo, que eu vou colocar aqui daqui a pouquinho, qual é o nosso encontro, na segunda-feira, para a gente poder conversar um pouquinho. Vão ficar o final de semana descansando e na segunda-feira a gente se reúne para eu passar tudo isso para vocês que foram falados nesses 3 dias de uma maratona intensa. O pessoal falou, Renato, você é doido, porque não coloca tudo em um dia só. Eu falei, não quero 3 dias. Enfim, uma banca só com autores, de doutoras, que é o melhor, né? Melhor do que ser doutor é ser doutora. Enfim, e ter esse resultado, esse produto com 5 notas A, para mim é de um orgulho e de uma gratidão fora do comum por tudo que vocês fizeram para mim, né? E eu consegui fazer um pouco, né? Porque foi uma troca durante esse 1 ano de atividades, né? De estressamento, mas, enfim, é assim que é a vida, que é o mundo real, tá? Então, em nome da Fiocruz, eu agradeço a todos e a todas, tá? E é isso, tá? Um grande beijo, tá? E a gente se vê em segunda-feira. Professora Nelly, mais uma vez, obrigado. Professora Luzilena, obrigado por ter aceitado 3 bancas, a senhora foi uma heroína, tá? Então, é isso. Obrigada, professora. Todos estão de parabéns, mas o senhor em especial, pela sua organização. Percebi a sua organização desde aquele momento presencial.
E eu gosto de tudo assim também muito sistemático, né? E o senhor é muito sistemático, muito organizado, isso é importante, né? Então, colocar assim para as meninas que se elas forem escrever não só esse grupo, mas os outros, a gente aqui, enquanto professores da Unifap, temos disponibilidade para orientar, né, a publicação do artigo. Estamos à disposição, mas precisa dos resultados, né? Precisa realmente pôr em prática. Isso é super importante. Assim que os projetos forem sendo executados, vocês vão ter um material para diversas publicações. Tá? Então, contem com esse corpo docente aí, maravilhoso. Eu tenho certeza que tudo vai dar certo, que é só o começo. Olha Obrigada. só, professor, também essa apresentação delas, desse trabalho, que é a proposta, elas já podem fazer também uma publicação em relação... Ele entra na revista com uma proposta de intervenção. Então, pode sair daí, antes mesmo dos resultados, só desse material já dá para sair uma publicação. Isso. Então, ótimo. Em relação a essa equipe, né, e aí foi uma pergunta que assim, a gente também ficou se perguntando nesse momento da pandemia, né, como que a gente aplica esse instrumento de coleta de dados, né? Então, eu apresentei para o grupo a proposta de um aplicativo que foi desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Talvez a gente tenha um aplicativo também, né? Ou no e-mail, né? No endereço eletrônico, né? Já sabendo que muitas vezes o retorno não é muito eficiente, mas que o aplicativo, talvez no mundo virtual, seja uma boa saída. E ele já foi validado pelo Ministério. Olha que bom! Outra proposta também é o cara escrever um livro com todo esse produto. Também, sim, é válido. O que falta é tempo. Mas, olha, o senhor pega esses orientadores para lhe ajudar. É assim que a gente faz aqui, que a gente não tem tempo. Faz um e-book online com essas publicações. Eu acho que muito é uma boa ideia. Eu vou colocar aqui, ó. O e-book. Olha, nós temos um professor aqui que ele é expert em... Ele pode nos ajudar. Tá ótimo. Já tem e a editora Luiz, para que peso maior? Sim, com certeza. Mas eu vou levar isso aqui para a reunião dos coordenadores, nós vamos ter uma reunião em outubro. Isso. De finalização. E eu já vou levar essa proposta do e-book. Tá bom? Tá bom. Tá, Jó. Gente, olha, um abraço. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana, tá bom? E a gente se vê na segunda-feira. Amém. Obrigada, viu? Obrigada, professores. Obrigada, Renato. Obrigada, meu Deus. Eu estou muito feliz. Tá certo. Legal, Eliane. Foi uma honra, viu? Foi uma honra, professora Deise, professora Luzilena, reencontrar novamente, né? Porque faz tempo que a gente não se vê. E, assim, é uma honra sempre ter os professores da Unifap presente, porque eu tenho vocês como, né, um ícone, um espelho para a gente não parar, né? A enfermagem ela tem sempre tá se atualizando. Eu parei um pouco, mas assim, sempre em busca, agora me dedicar para o mestrado e seguindo essa linha, ensinando pacientes, que é algo que me encantou, né? Me fez, como profissional, como enfermeira, trazer isso para o Estado, né? Ter esses eventos, ter as notificações que a gente não tem no Estado. Então, é um Estado que tem o que se fazer, né? Tem o que se publicar, tem o que se falar, mas, infelizmente, em termos de informações, a gente é muito carente. Então, isso aí me deixou com mais inspiração e mais gás para continuar esse trabalho, sim. Então, Rochelle, já que no mestrado, sim, começar com grupos de Unifap. Hoje, o curso mais de pesquisa que estão dentro da universidade. Então, você pode ter um grupo de... Entendeu? Então, é importante estar num grupo de pesquisa, porque você acaba se envolvendo com produções, com discussões, para quem pensa em seguir mestrado, doutorado. Sim, com certeza. Tá, tá bom, bom. gente. Então, eu vou encerrar. Então, tá bom? Mais uma vez, obrigado por tudo. Tá? Amém. Abraços aí a todos. Gente. Tá, Abraço. Parabéns.